Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Hoje o professor Fabiano vai mostrar um pouquinho para vocês sobre os critérios de divisibilidade de um número. Esses são os números que mais aparecem: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. E nós vamos verificar quais são as condições para que isso ocorra. O que seria uma divisibilidade? É quando você divide um número e o resultado dessa divisão é zero. O resto dessa divisão sempre será igual a zero. E nós vamos no nosso primeiro critério de divisibilidade. Divisibilidade por 2. Como que eu sei se um número é ou não divisível por 2? A divisão, esse número, ele tem que aparecer como um número par. O que seria um número par? O número par é quando esse número ele acaba, o algarismo da unidade é 0, 2, 4, 6 ou 8. Qualquer um número que termine com 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é então divisível por 2. Por exemplo, o 36, 36 terminou em 6, ele é divisível por 2. O 48 terminou em 8 porque ele é par, então ele é divisível por 2. Um exemplo prático: 48 nós vamos dividir ele por 2. O 4 dá para dividir por 2, 2 vezes 2, 4, ele vem para cá, subtraindo 0, baixamos o 8. 8, quantas vezes o 2 ele cabe em 8? 4 vezes, 2 vezes 4, 8, portanto, 0. Como aqui o resto é zero dessa divisão, o 48, então, ele é divisível por 2, porque ele é par. Então, critério de divisibilidade por 2, o número ele tem que ser par. Vamos lá no 3, divisibilidade por 3. A soma dos algarismos, ela tem que ser divisível por 3. Como assim, professor? Nós vamos verificar. O número 123, somando os algarismos 1 mais 2 mais 3, o resultado dessa soma é 6. Esse número, ele é divisível por 3? Ele está na tabuada do 3? Sim. Então, o número 123 também é divisível por 3. Outro exemplo, 333, somando dá 9. E o 9, ele é divisível por 3. Portanto, o 333 é divisível por 3. Então, quando você somar os algarismos de um número e essa soma chegar em um número divisível por 3, esse número também é divisível por 3. Tá legal? Divisibilidade por 4. Os dois últimos algarismos do número têm que terminar em 00 ou um número que é um múltiplo de 4. Por exemplo, o 16. Então, por exemplo, 500. Os dois últimos algarismos, 00. Então, esse número ele é divisível por 4. O número 404. Os dois últimos algarismos está na tabuada do 4? É divisível por 4? Sim. Portanto, esse número aqui, ele também é divisível por 4. Então, critério de divisibilidade por 4. Os dois últimos algarismos tem que ser ou 00 ou os dois últimos algarismos tem que ser divisível por 4. Belezinha? Divisibilidade por 5. Como que eu sei se um número é ou não divisível por 5? Eu vou colocar aqui, ó, terminar, ou seja, o último algarismo, ele tem que ser 0 ou 5. Como assim, professor? Por exemplo, 35, terminou com 5. Então, esse número, ele é divisível por 5. O número 400, terminou em 0. Então, ele é divisível por 5. 1015, terminou em 5. Então, ele também é divisível por 5. Então, um número divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5.
Divisibilidade por 6. Vocês precisam verificar duas divisibilidades antes. Por quê? Um número divisível por 6, ele tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, um número divisível por 6, ele é divisível ao mesmo tempo por 2 e também por 3. Quando isso acontecer, ele será divisível por 6 também. Por exemplo, 300. O 300, ele é divisível por 2? Sim. Por que ele é divisível por 2? Nós vimos anteriormente. Ele representa um número par. Então, o número 300 é divisível por 2. Ok. Agora, nós precisamos verificar a divisibilidade por 3. O número 300, será que ele é divisível também por 3? Lembra do critério? Critério de divisibilidade por 3. A soma tem que ser divisível por 3. Aí nós vamos somar. 3 mais 0 dá 3. E 3 é divisível por 3. Portanto, também é divisível por 3. Quando isso acontecer, nós podemos afirmar que ele será divisível por 6. Um outro exemplo, 222. Esse número é divisível por 2? Sim, porque esse número ele é par. Então, a primeira continha da divisibilidade por 2 está certo. Ele é divisível por 3? Sim também, porque somando 2 mais 2 mais 2 dá 6. E o 6 faz parte da tabuada do 3, ou seja, ele é divisível por 3. Como ele é divisível por 2 e também por 3, nós podemos afirmar que ele é também divisível por 6. Tá legal? Divisibilidade por 8 é muito parecido com a divisibilidade por 4. Só que ao invés de a gente comparar os dois últimos, nós vamos comparar os 3 últimos algarismos. Então, os 3 últimos algarismos têm que terminar em 000, tem que ser por 0, ou os 3 últimos algarismos, eles são divisíveis aí então por 8. Então, por exemplo, 0,16, o número terminou com 0,16. O 0,16 é divisível por 8? Sim, porque o 16 é divisível por 8. Portanto, o número que terminar com 0,16 também será divisível por 8. Exemplo, 30.024. 30.024. Os 3 últimos algarismos aqui são divisíveis por 8? São, porque o 24 está na tabuada do 8. Portanto, 30.024 será divisível por 8. O que é mesmo a divisibilidade? É quando você divide o número e o seu resto ele será sempre 0. Então, isso significa que ele é divisível por esse número. Divisibilidade por 9, muito parecido com a divisibilidade por 3. O que muda? Que a soma ela tem que ser divisível agora por 9, não mais por 3. Então, quando você somar os algarismos e essa soma chegar a um número da tabuada ou um número divisível por 9, esse número também será divisível por 9. Exemplo, o 333, se você somar a soma do 3 mais 3 mais 3, gera o número 9. E esse número 9 está na tabuada do 9? Sim, 9 por 9 dá 1. Portanto, 333 também é divisível por 9. Então, qual o critério da divisibilidade por 9? Quando a soma dos algarismos é um resultado, essa soma tem como resultado um número da tabuada do 9, ou ele é divisível por 9. Belezinha? E o último aqui, mais fácil, divisibilidade por 10. Como que eu sei se um número é ou não divisível por 10? Ele tem que terminar em 0.
O número terminou em 0, portanto ele é divisível por 10. Exemplo, o número 100, o número 100 terminou em 0, é divisível por 10. O número 5050 terminou em 0, é divisível por 10. Então esses são os critérios mais importantes porque eles mais aparecem aí nessas divisões. Então, divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, 6, 8, 9 e 10 aparecem com uma maior frequência, tá bom? Obrigado, qualquer dúvida, volta ao vídeo, tenta analisar cada caso e vai dar tudo certo. Obrigado, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.